Vamos continuar o nosso louvor, cantando o hino de número 153, Já se veem os sinais. Vamos nos colocar de pé. Em terra e céu já se veem os sinais a nos mostrar que Jesus voltará. Vós, ó fiéis, sem vigor já estáis, eis que a redenção final já muito perto está. Dai boas novas, sim, proclamai, pois logo mais findará nossa dor. Vós, os fiéis, com fervor sempre orai. Ora vem, Senhor Jesus, ó vem, Salvador. São os sinais aos fiéis, predições de que Jesus já não mais tardará. Eis em furor já estão as nações, homens desmaiando de terror já usam. Dai boas novas, sim, proclamai, pois logo mais findará nossa dor. Vós, os fiéis, com fervor sempre orai. Ora vem, Senhor Jesus, ó vem, Salvador. Oh, vamos nós novo ardor retomar, pois Cristo vem e já não longe está. Sim, vamos já com Jesus habitar, onde amor, descanso e eterna paz haverá. Dai boas novas, sim, proclamai, pois logo mais findará nossa dor. Vós, ó fiéis, com fervor sempre orai. Ora vem, Senhor Jesus, ó vem, Salvador. Boa noite. Agora vamos falar com o nosso Deus. Posição de oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelas suas bênçãos. Obrigado pela proteção por cada um de nós. Obrigado também pelo seu grande amor. Esteja conosco agora na sua casa, que aqui nós possamos aprender mais de ti e passar para as outras pessoas que também precisam ouvir a tua palavra. Esteja sempre conosco, dê-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Eu quero agradecer pela presença de todos. Gostaria também de, inicialmente, agradecer a insistência do nosso querido pastor Fuchner, que insistentemente pediu que eu trouxesse a mensagem hoje à noite. Pastor Fuchner, com certeza o senhor está nos assistindo. Um grande abraço, estamos com muitas saudades de você nesse momento. E da dona Marisa também. Bem, evidentemente que esse convite, entre aspas, né, me deixou bastante temeroso, bastante preocupado, porque
evidentemente não sou muito afeito a esse microfone. A última vez que eu falei aos nossos irmãos foi ainda na nossa igrejinha antiga, num pequeno grupo, numa quarta-feira à noite. Acabei trazendo um assunto bastante polêmico, pouco comentado, e tentei trazer algumas considerações a respeito do pecado, da origem do pecado, o significado do pecado em nossas vidas, como que ele entranha em nossas células e nos traz todos os malefícios que o pecado nos traz. E tentei mostrar também qual é o caminho para se livrar disso. E eu acho que eu fui até bem sucedido. Mas eu quis trazer um assunto mais do momento. E tentei achar um título que fosse também do momento. A gente hoje liga a televisão, é só morreu X, morreu Y, morreu Z, morreram tantas pessoas, o luto está em toda a volta. As redes sociais só falam, olha, morreu tal, morreu Y, enfim, o luto está realmente nos abalando. E eu tentei ver um assunto, e eu achei interessante, só que eu fiquei na dúvida quanto ao título. Mas eu coloquei assim, quando o luto abala a nossa fé, ponto. Mas depois eu fiquei pensando, e se eu colocasse um ponto de interrogação? O luto abala a nossa fé? Quem se abalou com o luto nas histórias bíblicas? Aí eu fui buscar os personagens, né? Fui no YouTube também tentar ver se havia alguns sermões referentes a esse assunto, porque, afinal de contas, é um assunto crucial, é o fim das coisas, né? E o começo das outras coisas. Sinceramente, achei pouquíssimas referências explicitamente sobre esse assunto, sobre o quanto o luto abala ou não abala a nossa fé. Aí eu lembrei de uma história que estudamos bastante no nosso pequeno grupo, liderado pelo Dr. Gilson, a história de Elias, que seria realmente um exemplo impressionante da nossa vida atual hoje. Por quê? Porque nós vivemos hoje, como eu falei, em um mundo onde a tragédia é uma realidade muito comum em nossa vida hoje. Em um segundo podemos ter um acidente de carro, um diagnóstico de câncer ou a notícia da morte de um ente querido, mudando completamente as nossas vidas e acabando com sonhos. Ora, vocês me conhecem, eu profissionalmente sou patologista, tenho um laboratório de biópsias. E, queridos, diariamente, dezenas e dezenas de casos de câncer positivos. É horrível isso, é horrível dar um diagnóstico desse tipo, porque a gente sabe, eu sei, que isto muda imediatamente a vida de uma pessoa. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a dar esse diagnóstico. Evidentemente, eu recebo uma ficha do paciente, eu recebo algumas informações clínicas, vejo a idade do paciente, 90, 95 anos, a gente até se conforma, né? Mas, meus amigos, eu recebo toda a patologia do Hospital da Criança de Brasília hoje, já há quase 5 anos. Crianças com 6 meses, 1 ano, 2 anos, com tumores gravíssimos, doenças gravíssimas. E aí, o que pensar disso? E eu vou começar lendo o que nós encontramos em 1 Reis, uma história muito interessante. 1 Reis 17, a partir do versículo 17.
contando aqui a história da viúva de Sarepta, né? Todos conhecem a história da viúva de Sarepta. Uma senhora pobrezinha, que estava ali à beira da morte, num país que estava num momento de desgraça total, muitas mortes, muita desgraça ocorrendo naquela época. E Deus fala a Elias: Elias, vai a Sarepta, e lá na porta de entrada vai estar uma viúva. Fala com ela que ela vai te receber e vai te hospedar. Olha só a intimidade de Elias com Deus, né? Isso já de cara me chama a atenção. E se a gente começa a estudar toda a história de Elias, vê-se a intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade constante. Um conversava com o outro praticamente, né? Quantas milagres, quantas provas que passou Elias, e que finalmente não provou a morte, está lá no céu. Mas ele chegou neste momento aqui, com certeza teve a fé abalada. A história conta assim, no versículo 17, 1 Reis 17, 17. Depois disso, adoeceu o filho de uma mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o seu filho. Olha só que frase. Elias, íntimo de Deus, culpando a Deus, praticamente, pela morte dessa criança. Isso me fez pensar muito. Elias teve a sua fé abalada ou não? Eu gostaria de fazer uma pequena oração antes de adentrarmos no assunto. Nosso querido Deus, estamos aqui para aprender de Ti, aprender da Tua palavra, neste ambiente tão agradável e gostoso que nos proporcionaste e que nos deste. Senhor, abra os nossos corações esta noite para que possamos entender o grande conflito que nós participamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, com todas as dores, com todas as perdas que temos, mas com a esperança e com a certeza vivificada da Tua misericórdia, da Tua compaixão por nós e de que queres nos salvar a todos. Senhor, abra os nossos corações para que essa mensagem possa ser realmente compreendida em toda a sua profundidade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a história, não vou repetir, todo mundo conhece, eu tentei no início explicar. Elias estava passando, o povo de Israel estava passando uma crise muito grande, havia uma seca muito forte, nada se produzia de alimentos, e Deus enviou a Elias ao encontro daquela viúva, que estava na beira da cidade, juntando uns gravetinhos para fazer um pequeno pão com o resto de farinha que ela tinha e um resto de azeite que ela tinha. E chega Elias, encontra essa mulher. E ela responde o quê? Senhor, eu estou apenas juntando uns gravetos para fazer um pãozinho para mim e meu filho, e é o que nós temos, e então morreremos de fome. Mas Elias, não,
vai lá, faça esse pão, traga para mim um pouco de água, faça esse pão para mim, um pequeno pão para mim, e depois faça para o teu filho e para você. Ora, a história é maravilhosa, né? Sabemos que nunca lhe faltou mais o pão, a farinha e o óleo. Ela sobreviveu. Mas, infelizmente, na evolução da história, apareceu essa situação. A criança morreu. A criança da sua hospedeira, que ele tratou desta forma tão benigna, foi a óbito. Bom, sabemos também do final maravilhoso dessa história. Então, a mulher, depois que a criança ressuscitou, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ora, foi a maneira de se convencer essa mulher, que talvez ainda tivesse alguma dúvida. Mas eu ponho em dúvida a fé de Elias. Foi ou não foi abalada? Ele não botou a culpa em Deus pela morte da criança? Eu acho que sim. E aí? E Deus lhe perdoou por essa insegurança. Tanto é que ele nem morreu, foi levado ao céu, está lá no céu, junto com Moisés. Mas que teve a fé abalada, teve, realmente. Tem uma outra história muito interessante, que é a história da viúva de Naim. Uma história muito interessante que nós encontramos em São Lucas 7, 11 a 15. Deixa eu localizar aqui. São Lucas 7, 11 a 15, que mostra um detalhe muito interessante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui eu acho que a palavra-chave é compadeceu-se dela. Em outra tradução diz que Cristo teve misericórdia por aquela mulher. Uma mulher viúva e com seu único filho, homem, também foi a óbito. A gente sabe das condições da mulher naquela época, que até hoje perdura, né, nos países do Oriente, essa situação tão desfavorável às mulheres. Mas aqui, então, o que chama a atenção exatamente é a palavra misericórdia. Mas aí tem um complicador que eu achei, que está em São Mateus também, 34 a 39. Olha o que o próprio Jesus nos fala sobre as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Ora, não veio trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim,
não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Se a gente começar a pensar, analisar frase por frase, isto é pesado. É o grande conflito dentro das nossas casas, dentro da nossa convivência familiar. E quem não as tem? E quem não as tem? Queridos irmãos, nós precisamos realmente compreender, ter a compreensão real do que é o grande conflito. Pois nesse mundo, infelizmente, vamos sofrer, pois Deus precisa permitir que Satanás opere o mal, para que seu engano seja desmascarado. Afinal de contas, Satanás teve o poder de enganar 1/3 dos anjos, que conviviam em um ambiente santo ao lado de Deus. Quem é maior enganador do que ele, que trouxe toda a desgraça e as consequências do pecado? É Deus ou é Satanás? Se havia uma convivência pacífica, maravilhosa nos céus, quem trouxe a discórdia? Quem trouxe o engano? Quem trouxe a morte? Não foi Deus, foi Satanás. Vejam, queridos, que dor que tiveram que sofrer Adão e Eva por quase 900 anos, ou talvez até mais, pelo assassinato de Abel por Caim. Quem foram os culpados dessa história? Foram enganados, viveram 900 anos, vendo toda a desgraça do mundo evoluindo cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior. E tiveram que viver tantos anos. Imaginem se eles fossem imortais. Eles teriam que estar vivendo até hoje, vendo essa desgraça. Então a morte tem um fim benigno. Tem que acabar com essa desgraça. Agora, como entender isto, né? Eu acho que uma história maravilhosa aqui na Bíblia que a gente deveria ler e reler, ler e reler constantemente. É a história de Jó. Jó e a sua mulher, para dar um entendimento a esses fatos nefastos desta vida. Lembre-se, proximamente, menos de 1 minuto, Jó e sua esposa ficaram sabendo que perderam tudo, propriedades, gado, funcionários, amigos, e o bem mais importante que eles tinham, seus 10 filhos. E como se não bastasse, Jó foi acometido por uma doença terrível, que lhe rasgou as suas carnes. A gente tenta até hoje diagnosticar, né, qual é a doença que Jó teve. Alguns até aventam a possibilidade do pênfigo foliáceo, que é uma doença terrível, né? Acho que hoje até já tem cura, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é a doença que Satanás afligiu a Jó. A tal ponto a doença que ele teve, que os amigos dele, depois que ficaram sabendo, algum tempo depois, vieram visitá-lo. E ficaram simplesmente pasmos com a situação. Ficaram 7 dias sem poder, não conseguiu nem falar. A tamanha desgraça que acometeu a Jó. Olha, duvido, naquela época não tinha Novalgina, não tinha morfina,
não tinha analgésico nenhum. Olha o tanto que Jó sofreu. Os amigos de Jó não podiam entender como tantas calamidades poderiam ocorrer a uma só pessoa. Embora Jó nunca tenha conhecido a razão do seu sofrimento, o livro, nos capítulos anteriores, deixa bem claro o motivo. Porventura, Jó teme a Deus por nada? Essa pergunta foi feita por quem? Satanás. Vamos rememorar um pouco melhor essa história. Em Jó, capítulo 2, nós vemos a seguinte situação. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás. Entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Ora, Satanás simplesmente pediu e enfrentou a Deus dizendo: ora, estende a tua mão contra ele. Esta foi a reivindicação de Satanás. Satanás acusava Jó de ter um relacionamento promíscuo com Deus, porque Deus lhe dava tudo. E Jó servia-o por motivos egoístas. Para Satanás, a prosperidade de Jó era recompensa de propina pelos seus serviços. Se Deus retirasse todas as suas bênçãos, Jó blasfemaria e abandonaria Deus. Satanás se referia a uma adoração comprada, alegando que ninguém no universo era livre, adorando um Deus que suborna, ou ameaça suas criaturas por meio de recompensa e punição. Ou seja, nós sempre caímos no grande erro de pensar que a religião e a adoração que Deus quer que façamos é que façamos as coisas certas para recebermos a recompensa, ou por medo das consequências de nossos erros. Dizimamos, damos ofertas para que Deus abençoe as nossas finanças. Abençoamos e obedecemos a Deus, porque se não o fizermos, acreditamos que seremos destruídos no juízo final. Não é bem assim que às vezes a gente se sente? Não, eu vou dar o dízimo aqui, vou dar minhas ofertas, porque se eu fizer isso, Deus vai me recompensar. Que religião é essa, gente? Essa é a maneira de trocar o amor que Deus nos dá pelo amor que nós lhe damos a Ele? É por recompensa? O amor se paga com recompensa? Essa religião é exatamente a que Satanás quer que pratiquemos, uma religião de fachada. Mas ela é muito arriscada. Pois quando as coisas começam a dar errado, nos decepcionamos com Deus e dizemos: Senhor, não é justo, pois temos feito tudo direitinho e os resultados não estão sendo como eu esperava. É exatamente nesse ponto que a nossa fé é abalada. E quando este resultado vem a ser uma desgraça na família, uma doença grave na família, a morte de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, quem não se abala? Quem não se abala? A mulher de Jó se abalou. Viu o marido naquele estado crítico
e ela não tinha mais o que fazer, tanta desgraça que estava acontecendo. Ela chegou a um momento de desespero, e o que ela disse a Jó? Jó, ainda conservas a tua integridade com tanta desgraça? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu não quero culpar a mulher de Jó por essas palavras. Quem sabe ela pensou do que nós pensamos hoje e damos o nome de eutanásia, quem sabe? Né? A gente vê o desespero de uma pessoa, a doença de uma pessoa, num leito que a gente vê que não tem saída, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Essa é a saída? Não é. Não é mesmo. Deus, em sua infinita sabedoria e sua amorosa paciência, conhecia o luto doloroso do casal. Viver a tragédia da perda de tudo e ver ainda o esposo como um defunto vivo quebrantava seu coração. Ela perdeu a estabilidade familiar, financeira e mental. Essa dor a levou a este estágio de revolta. E como Jó, ela nunca entendeu a razão de toda aquela dor, mas Deus teve misericórdia dela e de Jó. Tanto é que restituiu todos os bens, toda a sua família, né? Queridos, a aprovação, infelizmente, vem para todos. E parece que a esposa de Jó não estava preparada para o sofrimento. O seu coração ia se enchendo de pensamentos negativos e de revolta. Mas o caráter íntegro e confiante de Jó permaneceu inalterado. Ele reconheceu que receber as bênçãos ou sofrer o mal fazia parte da vivência humana e que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas para sua esposa as coisas eram diferentes, pois ela não conseguia enxergar de maneira clara o que estava acontecendo e desesperou-se. Enquanto Jó mantinha a sua integridade e a sua fé, a mulher de Jó não aguentava mais. Mas Deus não a culpou. Deus não levou em consideração essa situação. Pela sua misericórdia, pelo seu amor. Lembre-se da história de Elias, né? Elias reclamou, mas hoje está lá no céu. Concluindo, nas provações da vida, não devemos olhar para nós mesmos, mas precisamos olhar para Deus. Se cairmos nessa tentação de olhar para o nosso estado de provação, então o inimigo terá alcançado êxito e nos fará desistir de Deus, da fé e das vitórias. A fé, irmãos, nos faz ver o invisível, nos faz crer no incrível e sonhar com o milagre possível aos olhos materiais. Quando eu estava concluindo esse assunto, eu lembrei de ler uma passagem que nós encontramos no livro Primeiros Escritos, que eu gosto muito de ler e reler essa situação. Onde é que está? Ela relata, num trecho anterior, que eu perdi agora, numa das visões, ela encontra-se com duas pessoas que estavam no céu, que foram levadas ao descanso
precocemente para a sua salvação. Opa, aí me fez pensar. Que pena que eu não achei, eu me perdi aqui. Então Deus nos leva ao descanso pelo seu amor? Claro que sim. Claro que sim. Deus nos quer salvar a todos. Deus não quer que morramos na desgraça. Deus não quer que morramos para a vida eterna. E às vezes Ele então nos põe no descanso para a nossa salvação. É difícil de entender isso? É difícil. Mas essa é a realidade. Aí tem um outro trecho que eu achei assim, muito interessante. O Senhor me proporcionou uma visita de outros mundos, é um outro relato. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei então a um deles, por que eles eram muito mais formosos do que os da terra? A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido tocar. Não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se comessem, cairiam. Não é interessante isso? Isso não casa com o relato de Jó, aquela história em que o Senhor chama a todos os habitantes do universo e lá estava Satanás? E aqui há um relato exatamente dela num outro mundo, mostrando um mundo não caído. Amigos, pensem como é viver num mundo sem pecado. Que maravilha! É para lá que eu quero ir, gente. É para lá que eu quero ir com toda a certeza. Bem, então finalizando agora. Em todos esses relatos que eu passei aos queridos agora à noite, algumas conclusões podem ser tiradas para o momento atual. Neste mundo, primeiro, neste mundo, infelizmente, vamos sofrer, pois Deus precisa permitir que Satanás opere o mal e o seu engano seja desmascarado. Entre parênteses, o grande conflito, que precisamos entender o que é isso. O livro, A História da Redenção, é espetacular. Vamos ler esse livro, vamos reler, para dar um entendimento a isso tudo. Segundo, embora Deus não permita a tentação que não possamos suportar, às vezes o sofrimento é muito grande e nos leva a momentos de insanidade. Como da mulher de Jó, Como da reclamação de Elias. Terceiro, Deus é paciente com a nossa revolta e desabafos, muitas vezes insensatos. Quarto,
Nunca julgue os motivos de revolta de alguém, pois você não tem condições de se colocar no seu lugar para entender a sua dor. E quinto, devemos entender que nenhuma dor é eterna, pois um dia Deus fará justiça pelos seus e responderá a todas as nossas perguntas, principalmente aquelas cujas respostas nunca as encontraremos aqui na terra. Eu quero ir para o céu. Eu tenho muitas perguntas a fazer. Qual é o conselho, então? Final? Nós lemos em São Mateus 11, 28 a 30. Aqui está a solução. Vinde a mim, é a solução para o momento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se há esse fardo a carregar, eu quero carregar esse. E espero que seja o desejo de todos os nossos queridos aqui esta noite. Que Deus nos abençoe e guarde para termos a perfeita compreensão deste conflito. E que possamos estar prontos para enfrentar qualquer adversidade que vier, pois sabemos que o tempo está próximo e cientes de que adversidades piores virão, mas o final nos é garantido, sua misericórdia e amor por nós. Obrigado, amigos. Espero que possamos refletir sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, tendo essa grande esperança no nosso coração, nós sabemos, como o Teodoro falou, né, que teremos dificuldades, mas graças a Deus temos a promessa de que um dia toda a dor irá cessar. Então, nessa caminhada, para chegarmos até o céu, Deus deixa uma mensagem para nós, que é a de não desistir, pois Cristo vem logo. Então, vamos encerrar. Convido os irmãos para se colocarem em pé, para entoarmos juntos o hino Não Desistir, de número 150. Dias há bem sei que triste te sentes, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir.
desistir, Ele virá. Oremos. Nosso querido Deus, te agradecemos, Senhor, por as mensagens que nos dá. As mensagens de fé, as mensagens dos teus ensinamentos, para que possamos estar firmes quando as provações chegarem. Senhor, queremos estar contigo, Senhor, longe de toda essa tristeza, longe de todo o mal. Senhor, sabemos que somos tuas testemunhas aqui nessa terra e que temos um trabalho de levar esta mensagem que está em nossos corações a todos que nos cercam. Senhor, dá-nos mais uma pessoa, dá-nos mais alguém para que possamos ajudar a trazer para o teu redil, para que tu venhas brevemente nos buscar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.